Sabe, hoje uma digressão rápida, mas assim, é muito preocupante o que anda acontecendo. Quando eu era estagiário, perceba e tome atento. Quando eu era estagiário, eu lembro que eu fazia uma ligação e falava: "Oi, tudo bem? Eu trabalho aqui no escritório de advocacia e esse destinatário dessa ligação, essa pessoa, sendo ou não cliente, né, do escritório, dava muita atenção para o que eu falava. E isso acontece em relação a tudo. O que eu quero dizer? Isso, né, há muito tempo. E hoje eu percebo que o cliente às vezes te procura e ele não quer ouvir o que você tem para falar, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Isso é um problema latente, tá? Eu nem vou entrar aqui na discussão de preço e valor, né? Porque quando o cliente às vezes não te contrata porque não deu o acordo financeiro dentro do que você cobra e o que ele está apto a pagar, seja por flexibilidade patrimonial ou por economia burra, né? Porque aquele cliente também que não te paga lá X para pagar 10% desse X numa defesa, esse cara ele vai ter o problema dele, esse você não precisa se preocupar, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não canso de dizer para os meus clientes, eu te avisei, é inacreditável, notadamente no âmbito de civil e tributário, trabalhista também. Trabalhista também, tem muita ação trabalhista porque existe, né, uma propensão a não querer pagar os consectários, né, férias 13º, aí contrata como MEI, contrata como terceirizado, tem o fenômeno da pejotização, o qual o tribunal vive decidindo contra, evidentemente que existe a possibilidade de cumprir os requisitos e ter esse vínculo, porém, esse vínculo trabalha, né, quando há subordinação em zona de exceção, tá? Para falar de trabalhista. No aspecto tributário, notadamente, nós temos contribuintes, né, que têm como preceito básico sonegar. Esse é o contribuinte que, sendo seu cliente, você vai uma hora falar para ele, fala assim: eu te avisei. Porque hoje no Brasil, sonegar é um crime, às vezes, que causa mais repulsa pelo Estado do que crimes com maior padrão de objeto, né, de abjeção. Então, por exemplo, um sequestro, um estelionato, né? O processo criminal da sonegação é, às vezes, mais agressivo do que um processo de estelionato. Até porque quando você paga, você é absolvido, né? Existe um fenômeno aí que se chama extinção da punibilidade em criminal, que você pagou, acabou. Entendeu? E nos outros crimes isso não acontece. Você vai ter que ter uma pena, e aí não sei se vai ser restritiva de direitos ou privativa de liberdade, enfim. Então, esse é um problema. Esse vídeo é o seguinte: se você está indo no médico porque tem problema de fígado, o médico fala que você precisa parar de ingerir álcool, ele não precisa explicação disso. Não precisa, salvo se você for um analfabeto, uma pessoa que não tem o mínimo de padrão cultural, entendeu? Que raramente quem assiste aqui os vídeos desse canal tá nessa seara, entendeu? Se, por exemplo, se você tem um problema pulmonar e o médico fala, você precisa parar de fumar, não é possível que você precise de uma explicação disso. Não é possível, né? Alguém precisa te falar que se você bebe, não é para você pegar o carro e ir andar. Não precisa explicação, né? Tem coisa que hoje em dia a gente, por exemplo, tem até livro, né, que tem esse nome, artigo, né? O básico precisa ser falado. É por isso que a sociedade está do jeito que está, entendeu? Uma explosão de processos onde uma pessoa entra lá, xinga um fulano ou a ciclana lá no Instagram, né, num comentário, no Facebook, de palavras que ofendem, por exemplo, a honra feminina, e aí ele vai na audiência e fala: eu não sabia. Você não sabia? Então, assim, quando você afronta
a orientação de quem sabe, você vai ter problema. Não cabe variável. E aí às vezes eu escuto assim, ah, mas doutor, o meu tio tem 10 imóveis, tem 20 casas de aluguel, nunca declarou imposto de renda e nunca deu nada. Sorte, acaso, tá? Pode se chamar aí de destino. Algo que seja totalmente variável, sem qualquer padrão lógico, técnico, de coerência, de bom senso. Você é uma pessoa que gostaria de depender do acaso? Olha que pergunta legal. Você gostaria de depender da sorte? Né? Se você for pular de paraquedas, você vai pôr o paraquedas ou vai pular para depois você tentar colocar ele na hora que você está caindo? Porque aí vai depender da sorte. Entende? Então o vídeo de hoje é mais uma bronca extremamente importante, porque hoje eu vejo questões que afrontam aqui coerência, bom senso, o óbvio. E que às vezes o cliente volta, quando ele volta, porque esse que volta ainda tem um padrão ou de gratidão, ou de autocrítica, autodeterminação, porque muitos, na verdade a maioria, sequer voltam. E aí você às vezes está com um colega teu no fórum, e ele fala, ah doutor, eu estou atendendo um ex-cliente teu. Ah, quem que é? É o fulano. Ah, eu sei, é sobre tal coisa? É. Eu sabia que ele ia ter esse problema. Pois é, ele me falou e ficou com vergonha de voltar lá com o senhor. Paciência, né? Paciência. Então isso hoje anda acontecendo e eu tenho aqui 1000 exemplos para dar, mas hoje eu quero um vídeo mais rápido e são coisas que a partir do momento que você tem que ouvir o que você quer ouvir para tomar uma decisão, você é imaturo, burro, né? Eu não sei mais o que eu posso falar. Porque se eu tenho aqui uma orientação falando assim, ô Maio, se você tirar esse imóvel da física e colocar na jurídica, você tem uma redução da tributação na questão do aluguel. Não cabe exceção. Não cabe maior análise. Acabou. Ô Maio, ó, você está com cirrose, esteatose, que é gordura no fígado, você está com hepatite, você precisa parar de beber. Não tem discussão. Não tem nenhuma. Você está com AIDS, você é soro positivo. Eu não preciso dizer que você depende, né, da farmacologia, né, da farmácia, de medicamentos e que precisa cuidar, né, da sua imunidade. Porra, cara, a AIDS tá aí desde os fins dos anos 70, né? Tem 1000 filmes, propaganda massiva, e eu tô dando exemplo aqui disso, né? Tô aqui sábado, um dia descansando, me liga um cliente, ô doutor, eu tenho que vir aqui no plantão, porque eu atropelei um menino aqui e eu tinha tomado 2 latinhas de cerveja. Cara, ó, o que vai acontecer agora? É óbvio que dentro do seio processual eu vou te explicar muita coisa, mas eu não preciso explicar que você está com graves problemas, né? Se esse moleque morrer, você vai responder por homicídio. Então, assim, hoje em dia a gente tem que explicar coisas básicas demais e que não deveríamos estar perdendo tempo com isso, porque o mundo não é do jeito que você quer, o mundo é do jeito que ele é. Perfeito? Fico por aqui. Um bom livro para se ler, né, a respeito disso é Assim Falou Zaratustra, né, Zaratustra, que excelente livro do Nietzsche, que vai dar uma clareada nisso, entende? Vídeo de bronca, né? Duvido que alguém ficou aqui até essa hora, mas é evidentemente para o bem.